tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa noite a todos no plenário, boa noite seus vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares, sendo assim, representando o povo de Itaperuna com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da presente reunião. Quero saber se existe algum vereador que deseje fazer uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Carlinhos Peixeira. Pode. Louvado seja o nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra, e o mundo de eternidade e eternidade, Tu és Deus. Essa é a palavra da salvação. Solicito o segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 34ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara, realizada em 16 de junho de 2025, ao 16 dia do mês de junho do ano de 2025, às 18h30, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Serra da Silva, digno presidente; Jefferson Nogueira de Oliveira, digno vice-presidente; Valdonei da Silva, digno primeiro secretário; e Carlos Assis Eufrásio, digno segundo secretário. Presentes saindo os seguintes vereadores: Cristiano de Oliveira Raposo, Eduardo Branco dos Santos, Hélia Cruz de Moraes, Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira, Viviane Braga Pereira Rodrigues, Wellington Gonçalves Figueira, Euêndio Motovani Neves. Portanto, 11 vereadores realizou a 34ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2025/2028, registrada a ausência do vereador Ademir Cunha Peçanha e do vereador Jefferson Ferreira, feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente deu por iniciar os trabalhos da presente reunião e perguntou aos senhores vereadores quais deles desejavam realizar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Tendo manifestado o desejo, o vereador Carlos Assis Eufrásio, em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente da presente sessão, que constou o seguinte: do Executivo Municipal, processo número 0271/25, caminhando o projeto de lei que acompanhado da mensagem número 012/25, que dispõe sobre a implantação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Itaperuna, FMDMI, e acompanhado da mensagem número 013/25, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e reestruturação da Secretaria Municipal de Defesa Civil do município de Itaperuna, com o objetivo de aprimorar a gestão de segurança e atender às situações de emergência. Processo número 0276/25, caminhando ofício SMF números 164/2025, na qual contém os balancetes dos meses de março a abril de 2025. Processo número 0275/25, caminhando ofício GP números 165/2025, que contém relatório resumido da execução orçamentária e orçamento fiscal da Seguridade Social do primeiro bimestre de 2025, do vereador Eduardo Branco dos Santos, indicação número 0143/2025, solicitando a adoção de providências visando regulamentação do serviço de transporte individual remunerado de passageiros por meio de plataformas digitais, aplicativo, no âmbito do município de Itaperuna, RJ. Requerimento número 0142/25, requerendo o envio de cópia da íntegra da planilha de abastecimento contendo os seguintes dados, referente ao período de 2 de janeiro de 2025 até a data deste requerimento, relativos à Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Transporte, extrato
detalhado dos cartões de abastecimento com a identificação das respectivas placas dos veículos, quilometragem registrada por veículo, quantitativo de quilômetros rodados, quantidade total de combustível utilizado. Do vereador Carlos Assis Eufrásio, moção de aplauso número 0144/25. Encaminhando moção de aplausos ao pastor Carlos Cleve de Oliveira. Do vereador Paulo Serra da Silva, encaminhando voto de pesar número 0145/2025, encaminhando voto de pesar aos familiares da senhora Vera Lúcia da Silveira, Brasil Bochá. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, o senhor presidente solicitou o primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Dela fazendo uso os vereadores Hélia Cruz de Moraes, Wender Motovani Neves, Carlos Assis Eufrásio, Cristiano de Oliveira Raposo, Eduardo Branco dos Santos. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passou para a ordem do dia. Em primeira discussão, foi aprovado por unanimidade de votos na forma do artigo 144 do Regimento Interno, projeto de leis que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, FMDPCD, e da outras providências. E também, em primeira discussão, foi aprovado por unanimidade de votos na forma do artigo 144, inciso 1º, do Regimento Interno, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando a construção do espaço esportivo comunitário Novo PAC, conforme termo de compromisso, número 967923/2024, MESP, Caixa, por intermédio do Ministério do Esporte, no valor de R$ 1.452.298,84. Em única discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, as proposições lidas no expediente. Quanto ao requerimento número 0142, da autoria do vereador Eduardo Branco dos Santos, este foi rejeitado por 8 votos a 1. Manifestado pelas rejeições dos votos: vereadores Jefferson Nogueira de Oliveira, Valdonei da Silva, Carlos Assis Eufrásio, Hélia Cruz de Moraes, Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira, Viviane Braga Pereira Rodrigues, Cristiano de Oliveira Raposo, Eto Gonçalves Figueira, Wender Motovani Neves. Manifestaram favorável à aprovação o vereador Eduardo Branco dos Santos. Esclareço que o presidente não vota nesse tipo de matéria por não se enquadrar nas elencadas do artigo 26, 9, a linha P do Regimento Interno, artigo 43 da Lei Orgânica do Município, quanto aos projetos de lei e os balancetes e ao processo contendo o relatório da execução orçamentária referente ao primeiro bimestre, estes foram encaminhados às comissões permanentes para análise. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente proclamou livre a palavra para explicações pessoais. Em seguida, agradeceu a presença de todos, em ato contínuo de finalizar os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 18 de junho, em seu horário regimental. Nada mais havendo tratar, eu, Sorace Silva Felizardo Cândido, secretário-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 35ª sessão ordinária, o dia 18/6/2025, às 18 horas. Expediente. Mensagem número 0014/2025. Prefeitura Municipal de Itaperuna. Balancete da Câmara Municipal de Itaperuna, 006/2025. Autoria contabilista. Balancete do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, 006/2025. Requerimento 0141/2025. Autoria vereador Jefferson Ferreira. Moção de aplauso 0146/2025. Autoria vereador Hélia Cruz de Moraes. Indicação 0147/2025. Autoria vereador Cristiano de Oliveira Raposo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna. Quarta-feira, 18 de junho de 2025. Paulo César da Silva, presidente. Valdonei da Silva, primeiro secretário. Pauta para a 36ª reunião ordinária do primeiro período ordinário
da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Será realizado no dia 23 de junho de 2025, no horário regimental. Solicito o primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Jefinho de Boaventura. Boa noite, presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem pelas redes sociais, todos aqui presentes esta noite, meu boa noite. Presidente, esta semana, né, a gente está tendo algumas informações referente contas do Executivo, né? Se a Câmara vota, continua votando, não vota mais, perdeu o poder de voto. Na verdade, isso aí não mudou nada. Os vereadores, as contas do Executivo, continuam sendo votado por esta casa normalmente. Então, só para critério de informação para essa casa, não muda nada. O que muda é o gestor, o prefeito. Então, essas contas continuarão sendo julgadas, né, pelo Tribunal de Contas, aprovada, reprovada, e posteriormente submetida a esta casa como de praxe, normalmente. E, então, quem dá a decisão, quem vota a favor, vota contra, continua sendo a Câmara de Vereadores. Agora, o que mudou, ou o que está sendo veiculado e que está sendo normatizado, é a questão de algumas prefeituras, né, que tem também aí o ordenador de despesa, que também é o prefeito, em alguns casos. Então, nesses casos, aí tem, é submetida, né, também aos tribunais, e multas, devolução de dinheiro, se for o caso, em relação a contratos, isso sim é de competência, continua sendo de competência dos tribunais. Entendeu? Boa noite. A princípio, essa seria a informação. E outra coisa, se alguém tiver alguma outra informação, né, para concluir, e agora, o que eu venho também pedir aqui, esta noite, passando esse assunto, é em relação à limpeza urbana. A gente continua aí com grandes problemas por toda a cidade, podas de árvores para todos os locais. Então, pedir mais uma vez aqui à Secretaria de Obra que possa estar dando esta atenção na limpeza urbana, no distrito. Tive lá em Aré, Penha, fui lá, conversei com moradores, continua da mesma forma, não foi feito a limpeza, pedi o mutirão para aquele local e não atenderam. E não só na Penha, assim como Boaventura, e em todo o restante aqui também da cidade, a gente vê, ao passar pelas ruas, pelos bairros, muita poda, muito dejeto, muito material sólido ainda espalhado por toda a cidade. Então, peço aqui, mais uma vez, essa atenção para este ponto, que é a limpeza urbana. Boa noite. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo trabalho para a ordem do dia. Processo Legislativo 281/2025, mensagem, requerente Prefeitura Municipal de Itaperuna, emenda, mensagem 09/2025, encaminho em cruz o projeto de lei, acompanhado do processo administrativo 6090/2025, que institui no âmbito do município de Itaperuna o Dia do Abraço ao Cristo Redentor, visando promover a valorização do patrimônio cultural e religioso, além de incentivar o turismo e a união da comunidade, bem como institui o Dia Municipal da Conscientização sobre o Autismo, com o objetivo de promover a conscientização sobre o transtorno de aspecto autista, a serem celebrados em conjunto anualmente no dia 2 de abril e da outras providências. As comissões. Processo Legislativo 269/2025. Requerente, contabilista. Encaminha balancete de receita e despesa da Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2025, acompanhado dos extratos bancários e conciliação bancária. As comissões. Processo Legislativo 270/2025.
Balancete do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, requerente contabilista, encaminha os balancetes contábeis de maio de 2025 do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna às comissões. Em segunda discussão, processo legislativo 242/2025, projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, FMDPCD. Autora, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Relatório, as comissões de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento. Em reunião conjunta na sala das comissões, nessa data, focando aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Visa a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, FMDPCD. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência estará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, tendo como objetivo propiciar suporte financeiro à manutenção e desenvolvimento de planos e projetos voltados às pessoas com deficiência. A criação do FMDPCD está em conformidade com a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, que seu estatuto, bem como amparo legal na Constituição Federal, no seu artigo 165, parágrafo 9º. Após parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis, que manifesta favoravelmente a criação do FMDPCD, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 9 de junho de 2025, vereador Demir Cunha Peçanha, relator. Pelas conclusões, em 9 de junho de 2025, vereador Hélito Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão? Em votação, seus vereadores que aprovam a reunião da comissão, aprovado em segunda discussão. Processo legislativo no 252/2025, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial, objetivando a construção do espaço esportivo comunitário. Autora, Prefeitura Municipal de Itaperuna. RJ, relatório, as comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. Reunião conjunta na sala das comissões nessa data, enfocando aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna, RJ, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, objetivando a construção de espaço esportivo comunitário por intermédio do Ministério do Esporte, com recurso vinculado ao compromisso, número 967-923/2024, MESP Caixa. O projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial, objetivando a construção do espaço esportivo comunitário, encontra-se dentro da legalidade, tendo amparo na Constituição Federal e na lei orgânica desse município. Após parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis, que manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei 252/2025, essas comissões opinam pela aprovação. Sala de Sessões, 9 de junho de 2025, vereador Ademir Cunha Peçanha, relator. Pelas conclusões, em 9 de junho de 2025, vereador Hélito Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam a reunião da comissão, aprovado em segunda discussão. Requerimento 141/2025, requerendo o envio de cópia de todos os processos de pagamento realizados a fornecedor do município. Requer a casa, após ouvir o plenário, que seja feito expediente seletivo seu prefeito para que encaminhe a essa Casa de Leis a relação de todos os processos de pagamento com seus respectivos liquidações dos fornecedores que prestam serviço à Prefeitura Municipal de Itaperuna, do mês de janeiro até a presente data. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, vereador Jefferson Ferreira. Está em discussão? Palavra, vereador Jefferson. Presidente, só um requerimento, né, pedido de informação. Acredito que esta casa irá votar a favor, que é um simples requerimento, né, e a gente embasa em algumas informações, que tem alguns contratos, algumas licitações que a gente não temos, né, algumas licitações não teve ainda, mas alguns contratos que têm indício, né, de irregularidade, superfaturamento. Então, eu espero que seja de comum acordo com a Câmara e possa estar votando a favor do requerimento. Só isso.
Com a palavra, vereador Eduardo Toldo. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, funcionários dessa casa. Amigos que nos visitam essa noite. Jefim, parabéns, meu irmão. Isso é importante, vereador. Essa fiscalização aí. Eu fiz alguns pedidos aqui para fiscalizar, né? Acho que um deles foi a educação. Pedi todos os nomes que foram ocupados pelos funcionários da educação e foi negado aqui nessa casa. Pedi a cópia integral do processo do lixo e foi negado. Pedi também as planilhas referente à máfia do combustível aí e foi negado. Eu tenho quase certeza, Jefim, que vai ser negado também esse requerimento seu. Porque tudo que é referente à fiscalização vem em ordem do governo para impedir que os vereadores fiscalizem. Se impede de fiscalizar, porque tem algo de errado. E vamos manter, batendo essa tecla, uma hora a casa cai. E você pode contar comigo, irmão. Continua em discussão. Os seus vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Então, 10 votos contrários ao requerimento e 2 favoráveis. Então, foi rejeitado o requerimento 141 de 2025. A votação foi 10-2, porque nessa matéria no voto tem 13 vereadores. Moção de aplauso 146, 2025. Moção de aplauso encaminhada ao senhor Valdemar Costa Neto. A vereadora infracionada propõe a casa na forma regimental após ouvido plenário que seja presente moção de aplauso encaminhada ao senhor Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal PL, pela realização do Encontro Nacional de Mandatárias do Partido Liberal PL. Parabéns pela realização de um evento tão enriquecedor. Sala das Sessões, 16 de junho de 2025. Vereadora Hélia Cruz de Moraes. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 147 de 2025. Solicitando ao prefeito do município de Itaperuna, indico a casa para o plenário que seja feito expediente seletivo seu prefeito para que encaminhe para essa casa o projeto de lei que dispõe sobre o programa de incentivo e refinanciamento e quitação de débitos com o município de Itaperuna, Refis, a fim de ajudar a população itaperunense que deve impostos. Sala de Sessões, quarta-feira, 18 de junho de 2025. Vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Está em discussão. Com a palavra, vereador Cristiane. Então, boa noite a todos que estão aqui, boa noite, presidente. Eu falei na sessão passada, né, agora está entrando aí meu requerimento, e eu quero falar um pouquinho para a população do que é esse refis. Porque a gente sabe que várias pessoas não conseguem pagar seus impostos, não conseguem, né, durante aí o ano todo, regularizar algumas dívidas que tem com a prefeitura. Então, esse refis, a prefeitura dá a chance dessas pessoas a ter condição de pagar parcelado essa dívida que ele tem com a prefeitura. Aí acontece um desconto, né, e a pessoa, de alguma forma, vai conseguir legalizar o seu imóvel, o seu terreno, né? E isso ajuda a prefeitura, que vai arrecadar o dinheiro, né? E também ajuda a população, que além de um desconto, ainda vai conseguir pagar parcelado, né? Então, eu peço aí o prefeito Nel para estar olhando, para estar tentando fazer esse refis. Eu acompanhei no governo passado, muitas pessoas conseguiram, né, parcelar essas dívidas e conseguiram pagar e aí conseguir ter o seu imóvel legalizado na prefeitura. Então, é de grande importância para a população essa chance, né? E aí, no refis, a parcela é mais alta, até 36 vezes. Eu refiz até 36 vezes, mas tem desconto no juro e multa, né, geralmente. Então assim,
além do desconto do juro e das multas, ainda a população consegue pagar em 36 vezes. E se não fosse esse refis, a população não conseguiria pagar com tanto tempo, né, com tantas parcelas, né? Então, isso ajuda muito a população. E, enquanto eu estiver aqui nesse legislativo, eu estarei buscando melhorias para os itaperunenses. Nel, eu sei que o senhor está com sede, está com vontade de ajudar a população itaperunense. Então, coloque o seu grupo que trabalha nessa parte do refis para estar aí conseguindo colocar refis 2025 para ajudar a população itaperunense. Muito obrigada. Peço ajuda aí a todos os vereadores aí, né, que puder aprovar esse requerimento. Com a palavra, vereador Carlinhos Peixeira. Boa noite, presidente. Só somando força com a vereadora Cristiane, ontem mesmo uma moradora me procurou, falando sobre essa questão que passou desapercebido 2022 e 2023 dela e veio bastante alta o valor do imposto. E no governo passado, o ex-prefeito fez por várias vezes o refis, Paulo César, foi muito bom. E é muito importante, vereador Cristiano, esse requerimento seu. E tenho certeza que o prefeito irá atender, que estará ajudando a população. Tem algum nome de pessoas que às vezes vai para o protesto, aí a pessoa fica com o nome sujo, e a pessoa quer pagar e parcelando fica melhor. É até o meio das pessoas regulamentar, né, seus documentos, seus impostos. Então, parabéns, vereador Cristiano, conto com o meu voto. Prefeito Nel aí, juntamente com a equipe lá da Procuradoria-Geral do município, junto com a dívida ativa, tenho certeza que vão estar estudando, analisando a importância de fazer esse refis para estar ajudando a população de Itaperuna. É só isso, presidente, e meu voto é favorável. É uma indicação, não faço votação nessa matéria, mas queria aqui, ô Cristiano, te parabenizar, né, pelo pedido. Agora, a gente tem também ver com a Procuradoria e com o prefeito que hoje tem um grande problema. Antigamente, no nosso refis, as custas cartorárias, as custas do fórum, ficava para a pessoa acertar depois lá no fórum. Só com um acordo aí da prefeitura juntamente com o fórum, que agora toda a dívida ativa que é executada, a gente paga a taxa do fórum junto com a dívida na prefeitura. Então, teria que entrar em contato também com o fórum, para poder, com o juiz, para poder ver se essas custas sejam divididas, porque essas custas judiciais não estão sendo divididas. Então, às vezes, o cara tem condição de dividir a dívida, mas tem que pagar à vista a custa lá do fórum. Não é do cartório, é à vista mesmo, mas do fórum tem que ser paga à vista. Então, que a prefeitura pudesse também, como tem o acordo de receber as custas na divisão lá dos processos, que possa também conversar também, que seja feito dividido também essas custas e também a sucumbência dos advogados públicos, nesse momento quando se faz um refis, que ele possa ser menor, feito um acordo que hoje é 5%. Tudo que for, vai para a dívida ativa, na hora que vai ser executado, você paga 5% para os advogados públicos. Então, que essa custa também, que essa sucumbência pudesse ser também dividido em mais vezes, porque às vezes é só em 5, eles dividem menos, poderia ser dividido mais vezes. E outra coisa, eu já fiz vários pedidos, e conversando até mesmo com o secretário de Receita, que eu acho um absurdo há muito tempo, vem pedindo há esse tempo todinho que sou vereador, que há mais de 20 anos e nenhum prefeito escuta, só que tem uns 2 anos atrás, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro teve na prefeitura e fez essa recomendação. Eu sou contrário que todo ano vire dívida ativa. Eu acho que a dívida teria que ser cobrada pelo menos 1 ano na própria Receita, para não virar essa sucumbência, que quando você vira, você passa a dever mais 5% ao município, que não é o município. Você passa a dever aos advogados públicos. E a gente vê, como contador, a gente trabalha muito com a Receita Federal e Receita Estadual. Geralmente, Receita Estadual e Receita Federal, eles levam 2 anos para colocar na dívida ativa. Eles cobram dentro da própria Receita durante 2 anos, para depois transformar em dívida ativa. Então, a gente acha que é mais fácil para a administração pública que essa dívida ativa não fosse todo ano. Virou dezembro, janeiro é dívida ativa.
Incrível, outra coisa que acontece, por exemplo, às vezes a pessoa esquece de pagar a última parcela que vence em dezembro. Em janeiro já vira dívida ativa. Então tem outros municípios que faz carnezinho vencendo até em junho. O imposto do ano anterior já com juros calculados, mas dentro da receita e não na dívida ativa. Então é um pedido que eu já fiz e vou continuar fazendo, vereador Cristiano. E o refis seria excelente, porque a senhora foi feito o pedido aqui, mas para observar essas duas coisas, dividir as custas do fórum e a sucumbência também dividir mais vezes, ou que ela possa até ser abaixada a sucumbência nessa divisão do refis. Continua em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passe os trabalhos para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Jefinho de Boaventura. Paulo César, só para completar aqui em relação à matéria, né, da votação, aqui é um site, né, se é público, todo mundo pode puxar aí no Google, vai encontrar. Começa assim: é fake. Câmaras municipais perdem poder de decisão de julgamento de contas dos prefeitos. Comunicado importante da Atricom, Associação Brasileira do Tribunal de Contas. O que ela diz aqui? Desde ontem vem recebendo alguns questionamentos sobre matéria que foram vinculadas em sites jornalísticos locais, noticiando que o Supremo Tribunal Federal teria decidido agora, em junho de 2025, que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas passou a ser vinculante, impedindo as câmaras municipais de contrariá-lo nos termos do artigo 31, artigo 2 da Constituição Federal Brasileira de 88. Gostaria de esclarecer a todos que esta informação não procede. Verifiquei que em alguns sites que divulgou essa notícia, menciona o julgamento da ADI 849 de Mato Grosso, de relatoria do saudoso ministro Sepúlveda. Pertence que, na verdade, foi julgado no ano de 99. Como sabemos, desde 99 para cá, esses termos passou por diversas mudanças de entendimento no STF, sendo o mais recente o julgamento da ADPF 982 do Paraná, pelo ministro Flávio Dino. Resultado foi amplamente divulgado e explicado nos canais oficiais da Atricom. Ao que tudo indica, essas notícias decorrem de disputas políticas locais. No entanto, reforço, não há, no momento, qualquer discussão no STF que altere o entendimento atual sobre a matéria. A Atricom mantém sua situação técnica e republicana junto aos tribunais superiores, sem se envolver em questões políticas ou locais que não digam respeito, direta ou indiretamente, ao sistema Tribunal de Contas. Então, fica bem claro, acho que aqui define o que aconteceu. Foi fake news que espalharam aí, pegaram algumas falas e jogaram aí na mídia. Boa noite. Com a palavra, vereador Carlinhos Peixeira. Boa noite, presidente. Amigos vereadores, vocês que nos assistem pela rede social, nos ouvem pela 103 FM, na pessoa do meu filho mais novo, Carlos Daniel, que está presente pela primeira vez aqui na sessão. Cumprimento a todos presentes na plenária. Ontem, no grupo do WhatsApp, presidente, ali no bairro de João Bedim, houve alguns debates dos moradores sobre a questão até da minha fala aqui. Uma moradora até trocou meu nome lá de Carlinhos Peixeira para Carlinhos Caixote, e aí o pessoal começou a brincar. Mas eu quero mandar um abraço para essa senhora, que ela parabenizou a nossa fala aqui, que Deus abençoe a senhora. Uma questão interessante que ela falou lá,
é sobre a questão, presidente, que nós temos que bater nessa tecla. A fala dela foi muito plausível, muito importante, vereadora Cristiane, que essa senhora falou, sobre os donos de terreno em Itaperuna, vereador Eduardo. Inclusive, ali no bairro onde o senhor mora, tem uma moradora, minha amiga, a dona Azezé, que trabalha ali no Brasil, um abraço para ela, vizinha do senhor lá, tem um monte de terreno particular ali que os donos não limpam os terrenos. E, com isso, vai atrai rato, barata, cobre, etc., mosquito da dengue. Então, assim, me parece que foi o ex-vereador Glauber, a vereadora Cristiano, alguns vereadores fizeram essa indicação, que tem um projeto, vereador Tatu, para multar os donos de terreno. Da mesma forma que eles cobram imposto do povo, tinha que pegar essas pessoas e colocar sobre o imposto deles uma multa para eles manter o terreno limpo. No João Bedin tem um monte de terrenos privados de pessoas que somem, ninguém sabe nem quem é o dono, não voltam mais, aí fica atraindo animais para a casa das pessoas em volta dos terrenos baldios, né? Então, assim, queria pedir ao prefeito Nel, juntamente aí com a Secretaria de Obras da Receita ali, o fiscal, que vai até esses locais, identifica esses terrenos e comece a multar esses donos de terreno para que eles possam limpar. Até um dia desse, do lado da vereadora, da casa da vereadora Cristiane, tem um terreno aí, não sei se parece que limpou, e muitas das vezes ela que pedia para limpar o terreno, que o dono acho que mora no Rio de Janeiro, não está aqui. E assim, não só ali, mas se nós andar na SEAB, na cidade toda, os donos tem terreno que eles nem cercam o terreno. Então, assim, a moradora fez essa reclamação, eu estou aqui cobrando novamente ali a equipe da Secretaria de Obras ali, juntamente com a equipe da Receita, ali que cobra os impostos todo anual, que coloque a multa em cima do imposto da pessoa, para a pessoa vai ter que aprender a manter o terreno limpo. Por quê? Porque vai atraindo animais que vão trazer doenças para a população de Itaperuna. E não são poucos terrenos, não, tá? É muito terreno em Itaperuna, de pessoas que compram os terrenos, abandonam, não limpam e deixam por conta da prefeitura, e muitas das vezes não pode. A prefeitura não pode limpar terreno particular. E, às vezes, a população tão desesperada até nos pede, ô, vereador, pede o secretário de obras lá para limpar o terreno do lado da minha casa, mas não pode. Isso aí é obrigação do proprietário do terreno fazer essa limpeza. Então, nós vamos ficar aqui batendo nessa tecla, pedindo ao prefeito para estar pedindo à sua equipe para notificar essas pessoas, para ajudar a manter os nossos bairros também limpos, porque muitas das vezes o bairro está cheio de mato, mas são terrenos em voltas também que estão todos sujos, cheios de animais e que precisam de uma manutenção. É só isso. Um bom feriado a todos, um bom final de semana para todos. Que Deus abençoe. Com a palavra, vereador Barata da Saúde. Boa noite a todos. Para dar aos colegas vereadores aí. Presidente, hoje eu soube essa tribuna aqui para agradecer a secretária de Saúde de Obra, a Mônica, e hoje começou lá a limpeza lá na rua Poçúncula, lá, na Francisco Ventura Lopes, mais conhecido como a rua Poçúncula, e tirou o entulho da pracinha da 25 de dezembro lá, e está começando o trabalho. Graças aí, Carlinhos, graças a Deus aí para o nosso pedido, foi aceito, e falar com a secretária, todas as vezes que for limpar, for alguém lá, para comunicar a gente, para a gente estar presente lá, receber os funcionários da prefeitura, para a gente dar mais as coisas, de falar com as pessoas onde tem as coisas para fazer. E hoje foi realizada a limpeza, graças a Deus. Então é só isso, secretário. Com a palavra, vereador Eduardo Toldo. Vereador, deixa só eu ler aqui. Não, pode ficar aí na tribuna. Eu quero só ler aqui o decreto número 7506, de 20 de maio de 2025. O prefeito municipal de Itaperuna, 19 de junho, eles colocaram errado aqui. O prefeito municipal de Itaperuna, no uso de suas atribuições legais, considerando o feriado de Corpus Christi, no dia 19 de junho de 2025, quinta-feira, decreta: fica considerado facultativo o ponto das repartições públicas municipais no dia 20 de junho de 2025, sexta-feira. O expediente será normal nas repartições cuja atividade não possa ser suspensa, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, sob a responsabilidade dos respectivos chefes. Artigo 3º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Itaperuna, 20 de maio de 2025. Emanuel Medeiros da Silva. Então, o prefeito já tinha feito esse ponto facultativo desde 20 de maio, e só estão aqui lendo mais uma vez, sabendo que dia 19 de junho é feriado, né? E dia 20 vai ser ponto facultativo. Com a palavra, o vereador Eduardo Toldo.
Presidente, eu retorno essa tribuna. Hoje é uma fala diferente, porque eu venho aqui pedir aos amigos que olhem pelo pastor Plávio. O pastor Plávio é um pastor ali no Bedim e ele precisa muito de orações. Ele está passando uma muito grande dificuldade na saúde dele, teve câncer, está sendo internado já várias vezes, vai ao hospital, volta, e agora ele piorou. Eu pedi muito que pedi aos amigos que estão escutando lá na Rádio 103, nos assiste pelas redes sociais, que olhem por ele. O pastor Plávio é um grande amigo meu, um grande amigo de várias pessoas aqui, vereadores. Com 17 anos, nós fomos sócio do todo. Depois ele se afastou para o seminário, formou, pastoreia ali na igreja do Bedim ali. Então está passando uma dificuldade muito séria na saúde dele. Eu peço aos amigos que estejam em oração por ele, que é um cara que trabalha com missões na África, aqui em Itaperuna. Então é um cara muito querido, que os amigos possam estar orando pela vida dele. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não. Eu quero só reafirmar aqui, o vereador Jefim, de Boaventura. A decisão é muito clara. Isso aí a pessoa fica colocando fake news, e por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado com o que está escrito e que as pessoas passam, que aqui está a decisão. Certifica que o plenário, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesse período, proferiu a seguinte decisão. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido de arguição de descumprimento de preceito fundamental para invalidar as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado, que anule atos decisórios de tribunais de conta, que em julgamento de conta de gestão de prefeito imputem débito ou apliquem sanções fora da esfera eleitoral. Então, na verdade, é só coisa que tinha feito pedido, alguns prefeitos, que a partir do momento que a Câmara votasse praticamente a conta, que ele ficava imputável de tudo. Então, estava tendo essa decisão no tribunal. Ele só reafirmou que não. A conta eleitoral é a Câmara que vota, mas essa parte de débito e multas continua sendo o tribunal, entendeu? E aí continua. Preservada a competência exclusiva das câmaras municipais para os fins do artigo 1º, incisos I, G, da Lei Complementar 64 de 90, conforme decisões anteriores do STF. Ao final, fixou o seguinte, tese de julgamento. Prefeitos que ordenam despesa têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsável por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. 2. Compete aos tribunais de contas, nos termos do artigo 71, inciso 2, da Constituição Federal de 88, o julgamento das contas de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas. 3. A competência dos tribunais de contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestada por prefeitos, ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débitos e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas câmaras municipais, preservada a competência exclusiva dessa para os fins do artigo 1º, inciso I, a linha G, da Lei Complementar 64 de 1990. Então, o que o vereador Jefim estava falando, nada mais é que tinham algumas ações de alguns prefeitos que, assim que ele aprovou a conta pela Câmara, eles entraram arguindo que eles não deviam, que as multas que o Tribunal de Contas fez a eles, algumas multas que eles não deveriam pagar. Então, agora foi feito essa retificação, essa decisão do STF que não. Mesmo que a Câmara libere eles das contas, que aprove a conta deles, todas as multas e débitos que foi identificado pelo Tribunal de Contas continua valendo. Então é só o julgamento político que é o julgamento aqui da Câmara. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão,
dando por finalizado o trabalho e marcando nova sessão ordinária para o dia 23 de junho de 2025, às 18 horas, em seu horário regimental. Boa noite a todos. Muito obrigado. tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet.